Mancheteonline.com.br. Jorge Bacari. E olha a hora, meu irmão, 11h42 do Rio. Show da Manchete merece explicação. Pois é, no nosso Show da Manchete online, no nosso Merece Explicação. Natal chegou, fim de ano, expectativa, promessas que não serão cumpridas, mas acima de tudo, exagero. No arco e na comida. Enfia o pé na jaca com tudo que tem direito. Os abusos de Natal e Ano Novo podem ser minimizados com a água. Ela pode ajudar a evitar e tratar o mal-estar resultante do descontrole no consumo de alimentos e bebidas em festas de fim de ano. As consequências dos exageros alcoólicos, por exemplo, podem ser amenizadas com aquela hidratação em 3 momentos: antes, durante e depois. Qual é o nome daquele remédio, né? Então, antes, durante e depois. Para falar melhor sobre o assunto, está na linha conosco o Dr. Márcio de Luna, que é especialista em medicina chinesa. Doutor Márcio, antes de mais nada, um Feliz Natal. Prazer em tê-lo aqui no nosso Show da Manchete. Bom dia. Bom dia, Jorge. É um prazer estar com você. Doutor, antes, durante e depois, né? Como é que é? A aguinha, aquele golinho, mesmo durante aquela hidratação alcoólica, beber um gole d'água? Como é que funciona isso, doutor? Jorge, a razão é muito simples. O nosso corpo, ele é composto de 80% de água. E não seria estranho se realmente nós não precisássemos cuidar da qualidade dessa água que ingerimos. Não basta só falar para as pessoas que elas precisam de se hidratar com 2 litros de água por dia. Isso não é só a única variável. Nós precisamos nos hidratar com águas que tenham um pH mais elevado que o próprio pH do nosso corpo. O pH é uma medida de acidez. O sangue venoso, ele tem uma acidez de 7,35 e o arterial 7,45 aproximadamente. O ponto de corte entre as coisas que são ácidas e as que não são ácidas é o número 7. Então, se você bebe uma água com um grau de acidez de 7,35, 7,45, você vai ficar no 0 a 0. Você não vai ajudar o teu corpo. Porque, se você for observar bem, tudo que nós comemos e bebemos sempre tem uma tendência a ser mais ácido. Então você precisa de ingerir águas que sejam mais alcalinas, ou seja, que não sejam ácidas, e que tenham um grau de alcalinidade elevado. E essas águas são chamadas águas ultra-alcalinas. São aquelas que têm um pH acima de 8,5. Essas águas não só hidratam de forma ideal o nosso corpo, mas também protegem a nossa mucosa gástrica. Elas também combatem, neutralizam o excesso de acidez da nossa alimentação, do que comemos e do que bebemos. Enfim, então realmente a água ultraalcalina, ela deve ser dado preferência a ela. Porque a maioria das águas que tem no mercado, até a nossa água da bica, é ácida. Então, você vai estar bebendo água ácida, vai estar dando trabalho para os rins, um trabalho dobrado, porque são os rins que tem a função, uma delas, de equilibrar a acidez do nosso sangue. E não é por acaso, não é coincidência que existe uma explosão no mundo, e no Brasil também, de doença renal crônica, de pessoas com insuficiência na função dos rins. Então, você pode dizer que muito disso tem sua raiz no consumo de alimentos e bebidas com um pH mais ácido. Como então, doutor, descobrir isso? Qual o grande macete nessa história? Por exemplo, essa água de garrafão que a gente compra aí, como saber se ela está nesse limite dos 8,5, dos 7,5? Excelente pergunta, Jorge. A primeira coisa, o brasileiro não sabe comprar água, né? Ele compra com bolso, ele acha que o mais barato é o melhor.
E não é bem assim. Como eu te disse, a água da bica, a água que a gente cozinha, que a gente bota no nosso filtro, é uma água ácida. A água da SEDAI é uma água ácida. Ela tem um pH de 5. Isso faz mal para o nosso organismo. O rim tem que ter um trabalho dobrado, triplicado. Agora, para sabermos qual é o pH da água, primeiro a gente tem que olhar o contrarótulo da água mineral quando a gente for comprar. E aí você vai se surpreender que muitas águas famosas, importadas, caras, são ácidas também. A maioria das águas nacionais são ácidas. A água que mais vende no Rio de Janeiro, ela tem excesso de metal pesado, que é o bário. O bário é um metal pesado que se acumula no nosso corpo e que, se tomado ao longo de anos e anos e anos, vai endurecer as nossas artérias, predispondo a gente a doenças vasculares, a infartes, a demências vasculares, enfim. Então, é importante olharmos, sim, o pH da água no contrarótulo da garrafa. Mas olharmos também se tem metal pesado. Metal pesado são aqueles metais tóxicos. Bário, chumbo, arsênico, mercúrio. Isso não pode ter dentro de uma água. Mas às vezes contém. Tá certo, doutor. Tem muita gente aqui no estúdio falando, é por isso que não bebe água, né, doutor? Porque a água tá brava a situação. Mas não é bem assim, né? E agora, nesse exagero, doutor, de comida e de bebida, como a gente deve proceder? Bom, como você sabe, eu sou um especialista de acupuntura e medicina chinesa já há mais de 30 anos. Sou professor de acupuntura, enfim. Então, os chineses nos ensinam que a água é fundamental, né? Como nós falamos agora nessa primeira metade da entrevista. Uhum. A qualidade da água também. É importante que a água seja ultraalcalina, que ela não tenha metal pesado. E você tem que hidratar em quantidade. Ou seja, para cada copo de vinho que você bebe, para cada copo de cerveja que você bebe, você deveria estar bebendo 2 copos de água. Porque o álcool, ele desidrata você. Você, quando toma chopp, você pensa que você está se hidratando, não. Você começa a urinar de forma abundante, começa a se desidratar. Nesse calor, você já está suando, e se você está bebendo álcool, você vai se desidratar duplamente. E aí, você rapidamente fica embriagado e alcoolizado, sobrecarregando o teu pâncreas, sobrecarregando o teu fígado, sobrecarregando o estômago e os rins. Então, na medicina chinesa, os chineses sempre recomendam que as pessoas se consultem antes desses abusos que notoriamente elas sabem que vão cometer, que se consultem com um bom especialista de medicina chinesa, de acupuntura, para fazerem uma sessão de acupuntura antes dos abusos e uma depois. Isso minimiza muito os estragos que a pessoa vai impor ao próprio corpo. Porque se a pessoa já tem alguma doença pré-existente, e nessa época do ano, todo mundo abusa mesmo, essas doenças pré-existentes, como diabetes, pressão alta, etc., elas podem se agravar. A pessoa pode ter um mal súbito e pode passar mal. E aquelas que não têm nenhuma doença pré-existente, com esses abusos de fim de ano, elas podem passar a ter alguma doença. Então, é sempre bom prevenir do que remediar. E, inclusive, prevenir é mais barato e dói muito menos, né? Porque depois que chega a doença, aí você gasta muito dinheiro, sofre mais. Enfim, então essa é a receita dos chineses para nós aqui no Brasil. Quer dizer, vamos prevenir primeiro, começar a mudar essa cultura do consumo de água, temos que olhar o contrarótulo, fazer uma sessão, uma consulta com um bom especialista de acupuntura ajuda muitíssimo, vale a pena, é mais econômico. Então essa é a minha mensagem que eu deixo de final de ano para os seus ouvintes. Doutor, diz que mesmo durante quando está bebendo é bom tomar água junto ou não? Sim, acabei de falar isso aqui para você. Exato, então. Para cada taça de vinho, para cada copo de chopp, você tem que tomar 2 copos de água. Você tem que tomar o dobro. E ninguém faz isso. As pessoas esquecem. Porque se fizessem isso, elas estariam minimizando as agressões ao organismo, não ficariam embriagadas nem alcoolizadas e, obviamente, estariam no dia seguinte sem ressaca, né? Que a ressaca no dia seguinte ela é fruto justamente da desidratação do corpo e daquela agressão que você faz aos vasos do próprio cérebro.
É isso que causa a ressaca. E a comida pesada também, sempre a água, não, doutor? O mais importante, né? De qualquer forma, tudo água. A comida pesada, ela vai agredir pâncreas, ela vai agredir fígado, ela vai engordar, porque ela é muito calórica, como, por exemplo, as rabanadas, né? É sempre açúcar e fritura, é o que mais acontece no final do ano. As pessoas, álcool, açúcar e fritura, é sempre esse trio mortal. E isso, quando você faz tratamentos chineses, você consegue prevenir. Porque se você vai no médico ocidental, convencional, e diz para ele, olha, eu vim aqui para prevenir os abusos do final de ano, ele vai rir de você e vai falar apenas para você evitar os abusos. Só que nessa época do ano, os abusos são dificilmente evitáveis. Então, Pode falar. Termina, por gentileza. Não, eu ia sugerir que nós sejamos mais pragmáticos, sejamos mais realistas, né? Todos nós vamos cometer abusos. Então, era melhor que nós nos fizéssemos a prevenção com uma hidratação com águas ultra-alcalinas. É uma água que você não encontra no mercado, é uma água que só consegue comprar por telefone, por telemarketing. Então, é mais difícil. Eu sugiro que as pessoas procurem seus especialistas em acupuntura, que é uma mudança também de cultura, né? Comece a se tratar de forma mais natural, que o resultado é imediato. Tá certo, então. Eu ia perguntar para o senhor o que seria o ideal. O senhor está falando, então, procurar as coisas bem alcalinas e procurar ver e evitar o abuso, que é impossível nessa hora. Mais alguma coisa que o senhor queira colocar, doutor Márcio, que a gente deixou de perguntar, não? Não, Jorge, eu acho que você perguntou tudo, você abrangeu bem todo esse assunto agora de final de ano. E a mensagem sempre eu sou um portador do conhecimento dos chineses, do conhecimento milenar dos chineses. Então sempre a mensagem é que as pessoas procurem seus especialistas em acupuntura, porque eles têm muito a ajudar na saúde da gente. Não só preventivamente, mas até mesmo quando a doença já está instalada, a acupuntura tem muito a ajudar. Tá certo. A gente hoje falou basicamente dos excessos de Natal e tudo mais. Eu pediria ao senhor que deixasse aí um site, o seu telefone de contato e tudo mais para as pessoas, e com o transcorrer do ano, passando as festas aí, vamos voltar a falar, e dessa vez mesmo de tratamento de doença através da acupuntura, doutor. Vai ser um prazer, Jorge. O telefone do consultório é aqui no Rio de Janeiro, o DDD é 21, e o telefone é 2257-3065. 2257-3065. E o e-mail, que eu costumo responder o e-mail dos ouvintes, das pessoas, quando elas querem saber qual é o representante das águas ultraalcalinas, enfim. O e-mail é luna@med, M de Maria, E de Eurico, D de dado, .br. luna@luna.med.br. Vai ser um prazer poder atender seus ouvintes. Tá bom, doutor. A gente vai voltar a se falar mais vezes aí, principalmente para falar dessa medicina chinesa, em especial do tratamento das doenças aí com a acupuntura. Um Feliz Natal para o senhor, doutor. Para você também, Jorge, e seus ouvintes também. Um abraço. Outro, obrigado. Conversei com o doutor Márcio de Luna, que é especialista em medicina chinesa. Então é lunamed.com.br, né? E o telefone é o 2257-3065. Bom, são 11h56, está chegando o Ronaldo Gonleves com